A paz do Senhor, povo de Deus, estou começando aqui o Edificados Podcast, mais um episódio. Me chamo Douglas Suzano e esse aqui é o Lucas Barbosa. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Para mim é uma das referências, já tive a oportunidade de dizer isso para ele. Para mim é uma das referências de pregador, de pastor, de homem de Deus. Eu digo que é ele e o Flávio, o evangelista Flávio, que é nosso amigo até em comum, né? Pastor André Bruno. Paz do Senhor, pastor André. Paz do Senhor, Douglas, paz do Senhor, Lucas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e todos aqueles que estão prestes a ouvir e ver o que Deus tem a nos proporcionar aqui neste podcast. Sim. Pastor André Bruno, ele me falou aqui que ele já é pregador itinerante há mais ou menos 25 anos, né, pastor? Isso. 25 anos, né? Por isso que tem essa seriedade aí, não foi alguém que caiu de paraquedas, Lucas. Não, ele tem vida com Deus, tem história com Deus. E eu queria que o senhor contasse já um pouquinho, pastor André Bruno, da sua conversão. Se já nasceu crente, se converteu. Conta pra gente aí. Pela misericórdia do Senhor Deus, eu já tenho uns 25 para 26 anos de ministério. De crente eu já tenho 30. Aceitei Jesus com 20 anos e minha conversão foi uma promessa que Deus fez à minha saudosa mãe. Minha mãe é uma mulher de oração, orava por mim. E a vida que eu levava era muito cruel, né? Muito ruim. Mas Deus ouve a oração de um justo, como diz Tiago, né? E através da oração da minha mãe, Deus me pegou na curva e me trouxe para a sua presença. Eu aceitei com 20 anos porque minha mãe recebia muita palavra de maldição. Muitas palavras de maldições, né? Minha mãe recebia muitas palavras que eu não ia passar dos 20 anos de idade, que a vida que eu levava era muito cruel. Vim da vida errada, a vida do crime, né? E com 16 anos eu estava na vida torta mesmo. Então falavam para minha mãe que eu não ia passar dos 20 anos. Mas minha mãe ficava agarrada debaixo de uma promessa de Neemias 13, versículo 2, que Deus transforma a maldição em bênção. E quem falou que eu não ia passar dos 20 anos, Jesus me pegou na curva com 20 anos para mostrar que ele transforma a maldição em bênção. Glória a Deus. Com 20 anos eu saí da morte e vim para a vida, que é a vida com abundância com Jesus. Porque só Jesus pode nos dar essa vida e vida com abundância. Está escrito em João 10, versículo 10, que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E com 20 anos eu aceitei Jesus como único salvador, largando a vida errada. Fui MC de funk. Eu costumo dizer que só não fui gay, entendeu? Mas eu vivi uma vida totalmente torta, né? No mundo errado, mas Jesus é bom demais. E me pegou na curva e estou aí hoje pregando a palavra do Senhor Deus. Amém. Pastor André, você falou uma coisa aqui interessante em off, e a gente quer que o senhor passe para nossa audiência aí. O senhor lembra da primeira mensagem que você ouviu, a mensagem que você se converteu, e se o senhor se lembra também da mensagem que o senhor pregou, a primeira que o senhor pregou quando começou a ser pregador itinerante, né? Começou a ir em outras igrejas ministrar a palavra de Deus. A primeira pregação que eu ouvi, pregação mesmo que eu ouvi, foi na minha conversão, né? Foi Romanos 13, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O pastor ministrava essa palavra e na conclusão do sermão dele, ele falou, tem alguém aqui que é a última oportunidade. Mas Deus já estava falando comigo, o Espírito Santo já estava falando comigo desde o início do sermão, que era comigo mesmo. E eu não pensei nem duas vezes. Como diz Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. O Espírito me levou até o altar. Aceitei Jesus como o único salvador da minha vida. E o negócio com Deus comigo foi um negócio rápido, muito rápido. Com uma semana eu já estava liberto, que eu fumava muita maconha. E Deus me libertou com uma semana da maconha. E dali eu falei, é isso que eu quero, é Jesus. E vou ficar firme. E fui perseverando.
Estou aí até hoje aí. E comecei a pregar cedo também. Porque logo em seguida eu já quis ser batizado nas águas, me batizei nas águas. Sim. E logo depois teve uma festa na igreja que eu aceitei Jesus. E o pastor fez uma semana de festa. Como eu era muito conhecido na área ali pela vida errada que eu levava, ele me botou um dia de festa para me dar testemunho. E a minha primeira pregação, eu aproveitei que eu fui convertido em cima de Romanos 13:11, preguei em cima de Romanos 13:11, mas dei testemunho. Sim. Porque naquela época era uma febre de testemunho, né? Sim, sim. Eu era ex-MC de funk, ex-traficante, aquele negócio todo. Então isso chamou a atenção. E ali eu vi que eu tinha uma chamada, porque naquele dia que eu ministrei ali o meu testemunho, e a igreja super lotada, porque eu era do bairro também, né? Era da comunidade. E ali, foi ali 15 para 20 almas, naquela época, uns 30 anos atrás. 15 para 20 almas, e eu me lembro que nesse testemunho uma família de pessoas idólatras que se prostrava à imagem, se converteu porque me viu desde criança, viu a vida que eu levava, aquele negócio todo, e viu mesmo que Deus tinha mudado a minha vida. E ali foi um marco que Deus falou comigo, te chamei para ganhar almas. E ali, daquele dia, começaram a me chamar de evangelista, de evangelista, de evangelista. E aí eu comecei a dar testemunho, mas não comecei diretamente indo para as igrejas também. Sim. Eu tive a oportunidade na minha primeiro. Sim. Né? E depois eu comecei a pregar em trem, pregava em ônibus, pregava nas comunidades, fui convidado para fazer cruzadas. E a mensagem que era chave, carro-chefe dentro do trem e dos ônibus era Amós 8:11. Que eu meditei, eu era um pouco cru ainda nos sermões, né? Mas os versículos às vezes eu guardava. E aí eu guardei Amós 8:11. Eis que virão dias, diz o Senhor Jeová, que haverá fome na terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aí eu começava dentro do ônibus. Vocês estão tendo o privilégio de ouvir a palavra, porque vai vir dias que não vão mais ouvir essa palavra. Vão andar para lá, andar para cá. E ali eu fui pregando no trem, no ônibus, e Deus foi usando os vasos, falando que eu iria ministrar no mundo, no Brasil, fora do Brasil, e muitas igrejas estão me esperando, e Sim. as promessas de Deus estão se cumprindo devagarzinho. Confesso que eu não cheguei a muitos lugares ainda, mas eu creio nas promessas de Deus. Sim, Deus é bom. Uma mensagem do pastor André Bruno que marcou muito, até no YouTube que puder ver, foi as casas que Jesus visitou, não foi? É isso? Sim, as 12 As casas 12 que casas Jesus entrou, as Jesus 12 casas que visitou. Jesus entrou, visitou. Essa mensagem, meu amigo, é sensacional. Essa aí é uma série de mensagens, né? Uma série de mensagens. Cada casa que Jesus entrou, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu algum milagre, né? Por exemplo, na casa de Pedro, ele entrou para curar a sogra de Pedro, e ali foi o milagre da cura. Lá em Cafarnaum, Jesus estava numa casa para curar o paralítico, né? Levantar o paralítico. Lá em Caná da Galileia, no casamento, Jesus trouxe alegria, porque transformou água em vinho. E por aí vai. Na casa de Jairo, Jesus entrou ali para trazer vida, né? Sim. Tinha a menina morta, e por aí vai. Sim. Pastor André Bruno, teve muito, assim, quando o senhor começou a ministrar em outras igrejas, muitos desafios, assim, pelo menos pelo passado, assim, do testemunho. Quando as pessoas descobriam, assim, vamos trazer alguém que aí via, mas ele tem esse passado, então não vai pregar aqui. Já teve isso? Já aconteceu isso? Os desafios sempre acontecerão. Os desafios sempre vão existir. O que acontece? Naquela época, a febre era testemunho. Ah, tá. Então não tinha muito esse... Não tinha muito. Então era uma loucura. Sim, entendi. Se falasse que o camarada era ex alguma coisa, entendeu? Só que eu, com o tempo, eu não parei de dar testemunho. Entendi. Testemunhar, por quê? Porque eu via muita gente dando testemunho e se alegrando pelas coisas que eles cometeram lá atrás. E, poxa, lembrar muita coisa o que tu fez de errado não é bom. Na verdade, não é testemunho, é um testemunho. Entendeu? Eu comecei assim por causa
da origem ali, da onde eu aceitei Jesus, Sim, e sim. já me colocaram ali. Mas posso ser sincero para você, eu não gosto de dar testemunho. Eu dou em vez em quando para Sim. edificar a vida de alguém, que sempre tem um na igreja, está visitando, que às vezes está nas drogas, às vezes está envolvido num tráfico, está no funk, está numa pinchação de muro, entendeu? E tudo isso eu já passei lá fora. Então, às vezes, é bom dar um pouquinho do testemunho Sim. para o Espírito trabalhar na vida dessas pessoas, ver se ela Sim. vem para o nosso lado. Porque o objetivo nosso hoje no Evangelho aqui é ganhar almas. Ganhar alma. O sábio Salomão, ele falou, quem ganha alma sábio é. Entendeu? Quer conhecer uma pessoa sábia? Vê se ele é ganhador de alma. Porque sabedoria vem de Deus. Sim. Entendeu? E a Bíblia diz, Tiago fala, né, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Entendeu? Entendi. Então, não adianta. Hoje eu sou, por misericórdia, eu sou pregador do Evangelho. Não adianta eu chegar no púlpito e querer falar da minha agenda no púlpito. Tá entendendo? Não adianta eu chegar num púlpito, querer falar que eu viajei e tal, e tal, e tal. Eu costumo dizer que tem muita gente que está com a agendas abertas e a Bíblia fechada. É verdade. Isso é muito forte. Tem muita gente por aí que está com agendas abertas e a Bíblia fechada. Pô. O objetivo do pregador é ele ministrar a palavra de Deus. Se vai acontecer alguma coisa, não é mais com ele, é com o Espírito Santo. Porque quem faz é o Espírito Santo. Sim. Entendeu? E a mensagem central do pregador é Cristo. Quando Filipe desce a Samaria, ali em Atos 8, pode ver lá, aconteceu expulsão de demônio, a multidão estava unanimemente prestando atenção no que ele falava. Outra coisa, paralítico andava, e a Bíblia diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Mas por que houve grande alegria, teve expulsão de demônio? Porque no verso 5 de Atos 8 está assim, e pregava ali Cristo. Então, o pregador que prega Cristo, ele não precisa ficar preocupado com mais nada. Se Cristo está anunciando a mensagem dele, fica tranquilo. Porque quem faz é Cristo, quem cura é Cristo, quem liberta é Cristo, quem salva é Cristo. Então, pela maturidade que eu tenho na caminhada, sim, hoje eu prego a palavra, se vai acontecer alguma coisa, aconteceu, se não aconteceu também, eu sim, preguei a palavra com Cristo no centro, sai de cabeça erguida. Sim. Então, o que tem mais hoje em dia, não estou aqui criticando, mas é uma pura realidade, é que tem muita gente que está pregando uma coisa que não está nem nas escrituras sagradas. E a verdade é que tem muita gente com agenda aberta e Bíblia fechada, porque tem muita gente que se auto-intitulou pregador sem ser pregador. Entendeu? Sim. Sem ser pregador. Então, eu presto muita atenção nisso, porque o pregador, ele não basta ter só a Bíblia. Ele tem que aprender a abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar o que está na Bíblia. Sim. Entendeu? Entendi. Um texto que eu me baseio muito é Neemias 8. Ali houve um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento em Neemias 8. Ali o povo estava sedento, querendo ouvir as palavras da lei. Aí o povo vai e pede a Esdras o livro da lei. Só que Esdras não estava sozinho. Esdras estava ladeado de obreiro. Porque quando você vê ele subindo num púlpito de madeira e trazendo o livro, abrindo o livro, explicando o livro, ele está ladeado de obreiros. Só que tinha um porém. Esdras era o sacerdote. E não era qualquer sacerdote. Esdras 7:10 diz que o coração dele estava preparado para ensinar a lei. Entendeu? Entendi. E por que eles não pediram os outros obreiros que estavam ladeados? Pediram a Esdras. Porque o povo sabe com quem está a palavra. O povo não é bobo, não. O povo sabe quem tem e quem não tem. É verdade. Essa é a realidade. Agora, Esdras, quando eles pediram o livro, observe o que aconteceu. Esdras trouxe o livro, Esdras abriu o livro, leu o que estava no livro, explicou o que estava no livro e aplicou o que estava no livro. Tem pregador que tem até o livro, mas não abre mais o livro. Tem uns que até abre, mas não explica o que está no livro.
E por aí vai. E por aí vai. É como você disse, mas e o que me deixa mais, assim, mais assustado é que, como esses pregadores que estão aí que não abrem a Bíblia, né? Quando tem gente que segue eles, né? Tu vai ver a rede social desse tipo de pregadores, tem lá milhões de pessoas, às vezes um cara que é um pregador sério, né? As pessoas não querem ouvir, não gostam de ouvir, ficam ouvindo esses charlatões aí. Lucas, tem alguma pergunta aí? Pode ficar à vontade, Lucas. Pastor, o senhor já tem uns 30 anos de ministérios, né? Vamos supor De assim, crente. de cristão. E uma pergunta eu faço, senhor, qual a diferença que você tem visto hoje em dia da nossa geração Sim. para a geração antiga a respeito de pregações, vida com Deus, oração, a respeito dos pregadores? Não desfazendo da geração de hoje, porque cada geração é uma geração e temos que, até os antigos, tem que se atualizar em muitas coisas. Antigamente não tinha Instagram, Facebook, hoje tem, irmão. O cara tem que se atualizar, não adianta. Hoje não é só fé também. É fé e atualização. O que a diferença é que a geração de hoje é uma geração que tem muita informação, com tudo na mão e ainda tem o analfabetismo bíblico. Porque é uma geração preguiçosa. É uma geração que não lê, porque é uma geração que não pesquisa muito, porque hoje está tudo pronto. Hoje tem aplicativo, se você é da geração, tem aplicativo, sim. Se você botar uma palavra avivamento, puxa tudo. Entendeu? É uma geração preguiçosa. Tá entendendo? Então o que acontece? É uma geração que ele abre a net, se ele quiser, ele tem sermão pronto na net. Mas aí é aquele negócio vazio, né? Aquele negócio vazio. Não tem coisa melhor do que você buscar, você cavar e pedir a Deus. Não estou dizendo que você pesquisar numa internet, num livro, é errado, não. Isso é um subsídio teológico. Mas você também tem que saber a fonte. E a geração de hoje é uma geração um pouco papagaio. Eles gostam muito de ouvir o que os outros falam e repetir. Tá entendendo? Então eu acho a geração de hoje um pouco preguiçosa, com tudo na mão, mas sendo preguiçosa. Antigamente, para tu encontrar um livro de esboço, pega umas pessoas mais antigas, para tu encontrar um livro de esboço era difícil. Hoje que tu mais encontra é esboço. Esse dia eu vi na internet, entendeu? O cara lá botando lá 20 esboços para pregação vendendo. 20 então, esboços é isso aí, então. Vendendo, é isso aí. Hoje em dia tem isso aí. Então, obviamente, isso aí não é errado. Ali é a palavra de Deus também. Você vai pesquisar. Porque também o camarada que fala, irmão, pegou da net, pegou daquilo ali, também, o camarada também, entendeu? O pregador tem que entender que a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus. Tá entendendo? E não adianta. É um aprendendo com o outro. Você vai para a escola bíblica dominical para aprender com o professor lá. Que estudou a lição para te passar e dali tu vai absorver alguma coisa e vai soltar. Né? Com certeza. Então esse negócio de falar que é da net, aquilo ali, não adianta, irmão. A pessoa vai pesquisar alguma coisa para fazer um sermão, ele vai pegar em alguma fonte. Alguma fonte. Agora ele tem que ter também a humildade de tipo, hoje muitos pregadores soltam frases de efeitos. Então, os pregadores têm que ter humildade também para citar a fonte, entendeu? Porque tem uma galera que está nos ouvindo que conhece mais do que a gente. Ué. Estão ali, só não estão tendo oportunidade. Mas ele conhece, ele fala, com essa fonte aí. Tá entendendo? Nossa. E nós temos que tomar cuidado com certas, como se diz assim, certos subsídios teológicos ou pano de fundo histórico em citar as fontes. Porque eu já vi pregador dizer, segundo o historiador. Mas qual o nome do historiador? Às vezes ele está inventando uma coisa que é dele. Sim. Sem ser. Tá entendendo? Ele tem pregador, que viaja, desculpa a expressão, na maionese. Segundo o historiador, aí não dá a fonte do historiador. Entendeu? Eu tenho um sermão em Apocalipse 1, que eu falo ali sobre como que João foi parar na ilha de Pátimo. Isso eu tirei de um livro que eu tenho, Revelações do Apocalipse.
O nome do autor é Roy Ali Anderson. Ele fala que ele foi pro caldeirão de azeite fervendo. Aí quando eu solto isso, eu falo, segundo o historiador Roy Ali Anderson, aí eu cito o nome da fonte, porque aí alguém vai pesquisar e vai ver os créditos. Tem muita gente que tá nem aí fora do Brasil, não, entendeu? A verdade é que a internet é terra sem lei, meu irmão. Se não tomar cuidado, tá entendendo? Sim. Agora, tem uma coisa que já me indagaram já várias vezes, e eu preciso falar isso aqui. É que tem muitos pregadores no anonimato que eles têm sermões extraordinários. E o grandão vai lá, pega do cara, solta, e o... Parece que é tudo do grandão lá, do famosão. Sim. É o que às vezes não pode nem mais pregar o sermão, porque vão pensar que ele tá copiando. Entendeu? Então, nessa febre de quando levantou uma galera de pregadores aí famosos, rapaz, eu tenho um blog com o meu nome que tem mais de 500 mil de acessos. De esqueleto de mensagens, de bolsa. Eu perdi a senha desse blog. Rapaz, que eu ouvi de sermões tirados lá do blog lá, que era meu. Rapaz, depois eu ficava pensando assim, eu falava, cara, o cara tá levando os créditos todos e eu tô aqui ainda no anonimato. Mas amém, a palavra de Deus, não importa como é que se prega. Mas, se eu que não tenho uma fama, pregar, tá copiando. Vai falar que eu tô copiando do cara, mas ninguém sabe que foi ele que copiou meu. Entendeu? Entendi. Então, o que eu quero dizer é que tem muita gente boa aí no anonimato, que precisa de uma oportunidade. E se der oportunidade, já era. O espaço é do cara, porque o cara tem. Tem gente que tem, só não tem oportunidade. E a oportunidade, infelizmente, não é por causa de Deus. Sim, hoje em dia é por causa que um homem está bloqueando. Porque tudo é uma conexão. Não adianta, tem que ter uma conexão. Mas eu creio que Deus vai colocar as conexões certas na vida de muitos aí, que vai romper barreiras aí, vai chegar onde Deus quer que chegue. Tem muita igreja por aí mesmo que está bloqueando as pessoas, né? Os ministérios por aí, né? Tem gente que quer apenas uma oportunidade e às vezes não tem. Às vezes prefere dar oportunidade, às vezes, para o camarada que, como diz o pastor André Bruno, não abre a Bíblia. E para aquele camarada que estuda, que abre a Bíblia, que tem de Deus ali, não ganha a oportunidade, né? Prefere ouvir aquele camarada que prega a mesma mensagem o ano todo, né? Viaja com a mesma mensagem o ano todo, do que dar oportunidade para alguém que está ali sempre cavando, sempre tendo algo de Deus, né? Porque o outro tem seguidores, é famoso, né? Aí recebe mais oportunidade que aquele, e às vezes não é valorizado. Teve um coordenador meu que ele falou que é muito engraçado isso, que ele foi convidado para ministrar. Aí perguntar para ele, vem cá, quanto o senhor cobra? Ele, não cobro nada não, irmão. Ah, não, então depois a gente vai entrar em contato com o irmão. Não entrou mais. Por quê? Porque eles queriam que cobrasse alguma coisa para poder dizer que tem valor, né? Hoje em dia é assim, se você não cobra, fala que se eu cobrasse, eles iriam me chamar. Como eu falei que não cobra, eles não chamaram por causa disso. Então, hoje em dia, é muito esse negócio de valor, de como a pessoa cobra, de quanto vale a pessoa, né? Para poder levar, de quanto a pessoa atrai de pessoas. Às vezes está levando pessoas na igreja dele, que está matando os membros dele, com a mensagem que ele não cavou, repetida às vezes, né? Muitas vezes que ele prega em vários congressos a mesma mensagem. Veneno na panela. Isso aí. Tá com veneno na panela e alimentando a ovelha daquele pastor com esse veneno na panela, podendo chamar alguém. Às vezes até ele mesmo no meio da igreja dele, ele tem alguém que possa estar com uma palavra viva e eficaz, poder dar e estar alimentando com substância as pessoas. Pastor, uma outra pergunta. Sim. Um conselho que você daria para os jovens pregadores dessa geração? Está iniciando o ministério, os desafios hoje em dia, porque muitas pessoas antigas muitos têm preconceito com a galera que está se levantando. E, querendo ou não, ainda tem muitos jovens de Deus que ministra, estuda a palavra. Um conselho. O conselho que eu dou para os jovens pregadores iniciantes, primeiro, é acreditar naquilo que Deus falou com ele. Se Deus falou que ele vai ser, não adianta, não tem barreira, não tem calúnia, não tem perseguidor, não tem queimador, porque não tem inveja, não tem nada. Deus falou, está falado. A promessa é de Deus, entendeu? E a promessa de Deus não vai falhar. Acho que Timóteo fala que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel.
que não pode negar a si mesmo a sua palavra, a sua promessa. Mateus 24:35 diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então, o conselho que eu dou primeiro é acreditar naquilo que Deus falou. Segundo, quer ser tem chamada de pregador? Consagra a vida, leia muito, examine bem as escrituras, seja obediente à sua liderança, entendeu? Porque debaixo da bênção da liderança, você vai longe. Verdade. Porque se você tem uma chamada, congrega num local e está debaixo da liderança, o líder tem a visão que os membros não têm. Uma hora o Deus que falou que tem chamada vai mostrar para o teu líder. E ele vai te lançar, entendeu? Ele vai te lançar na hora certa, no momento certo, porque Deus faz tudo no tempo determinado, né? Eclesiastes 3, se você analisar, tem 28 tipos de tempo ali. Então, é o tempo para tudo. E consagrar a vida, porque, na verdade, não basta ter só talento. Tem que ter caráter. Talento é bom, mas o caráter é melhor. Entendeu? Você pode até entrar numa porta pelo talento, mas o que vai permanecer lá é o teu caráter. Entendeu? E pede sabedoria para quando entrar, saber sair também. O que eu acho interessante, uma passagem em Crônicas, se eu não me engano, é 2 Crônicas 1, quando Salomão faz um sacrifício. E aqui é só Bíblia, então vai ouvindo aí. Salomão oferece um sacrifício para Deus e o Senhor aparece para ele de noite. Aí, quando o Senhor aparece para ele naquela noite, fala para ele, pede o que quiser. Aí ele pede 2 coisas, né? E as 2 coisas que Salomão pede é do alto. Salomão não pede coisa da terra. Ele pede sabedoria e conhecimento. É isso? E por ele pedir sabedoria e conhecimento, Deus acrescenta outras coisas para ele aqui na terra. Mas só que tem um porém. Vê se não está escrito aí na Bíblia, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel 1:10, vê se não está escrito no verso 10 assim, e Salomão pediu sabedoria e conhecimento para poder sair e entrar no meio do povo. Vê se a expressão sair não está na frente do entrar. Vê aí, não está? Acho que é 1:10. Sair e entrar. O certo é entrar e sair, né não? É verdade. Não, o certo é o quê? Entrar primeiro para depois sair. Agora, por que ele pede? Por que o sair está primeiro do que o entrar? Porque o segredo da vitória não está na entrada. Tá na saída. O segredo está na saída. Tem pregador que até entra, mas não volta mais porque não soube sair. Então o segredo é como entra, é como sai. Entendeu? Entendi. Para você que está me ouvindo aí em casa aí, o segredo da vitória não é na entrada, é na saída. É verdade. Pega essa senha. É verdade. Entendeu, varão? Entendeu? Então é isso aí. O pregador que está começando agora, ele tem que saber sair e entrar no meio da multidão. Sim. Entendeu? E outra coisa. Isso aqui simplifica tudo na vida do pregador. Isso aqui eu não aprendi com nenhum homem. É só você ler a escritura que vai aprender com o próprio mestre, que é Jesus. Quando Jesus te chamou e falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele emendou dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Segredo para ser um excelente pregador não é nem você ter muito conhecimento bíblico, é você ser simples, você ser humilde. Eu prego em algumas igrejas hoje, catedrais, por misericórdia de Deus, e quando eu vejo aquela bancada de pastores, teólogos, ensinadores, professores, escola dominicais, mestres, profetas, eu já chego brincando já. Brincando como? Irmão, estou diante dos mestres, diante dos doutores. E como pregador hoje aqui, eu não vim nem pregar, nem ensinar vocês. Vou ensinar o que para mestre? Eu só vim lembrar o que você já sabe. Acabou. Simplicidade. Pregador, o que acontece? O pregador de hoje em dia, ele está muito preocupado em querer mostrar que ele tem ou não. Quem tem não precisa se apresentar. O próprio Deus apresenta ele. É verdade. Entendeu? É verdade. Então seja simples, leia a palavra, consagra a vida, esteja debaixo da sua liderança e creia na promessa de Deus. Essa é
O recado que eu dou para os jovens pregadores. Porque hoje em dia tem pregador até que quer ser pastor presidente Claro. Deixa eu falar isso aí. Obviamente também que tem que orar, né? Obviamente tem que orar, Não, com mas isso aí certeza. já é dever diário do cristão. Isso aí já é do cristão, né? É dever diário de todo cristão, né? Não é só do pregador. Entendeu? Aí já falou, já. E tem pregador aí que quer ser até pastor presidente agora da igreja quando chega. complicado. Aí complicado. Eu vou falar isso aqui. Vou falar. Lá, lá no seminário na teologia, né? Não vou falar o nome, né? Mas referente ao nosso por campo, ética, nosso, né? Por ética. ministério, um rapaz chegou lá e falou: poxa, meu pastor, como que eu faço pra ser presidente de ministério? Como faço? Pô, eu quero ser, sei lá, o pastor presidente. Eu, rapaz. Tipo, imediatamente ele chegou falando: não, eu quero ser pastor presidente. Eu falei: amém. Aí o pastor foi, começou a saber: não, amém, eu creio num Deus que possa assim te colocar, mas pensar assim dessa maneira, a forma que ele tava falando, Sim. Sinistro. Agora, Lucas e Douglas, há também uma outra preocupação para quem é jovem pregador, que está querendo exercer esse ministério. Não só pregador, ser pastor de igreja, que não é pecado. Temos que entender que no meio da caminhada também tem as pancadas, Não, né? tem muita pancada. Tem umas pancadas, né? Pancada. Mas isso aí, quando tu vai lendo a palavra de Deus, você vai vendo o que Jesus falou, né? Jesus reuniu o colégio apostólico com uma determinada feita e falou: ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. João 16:33. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ponto final. Então, no decorrer da caminhada, tem os desafios, tem as perseguições. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão esquecendo. As pessoas estão esquecendo do verdadeiro mandamento de Deus, que é o amor acima de tudo. Hoje, a maioria que estão se afastando da igreja é porque alguém perseguiu ele dentro da igreja, alguém caluniou ele dentro da igreja. Igreja não é para isso. Igreja é para a gente manter a comunhão, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. E hoje é uma perseguição muito grande entre os próprios crentes. Tá entendendo? Então, temos que tomar muito cuidado, porque as maiores decepções no evangelho hoje é com seres humanos. Porque não existe igreja perfeita. Igreja, nós somos a igreja. Desde o momento que nós já estamos lá, já tem falha nessa igreja, porque a igreja é formada de seres humanos. Sim. Entendeu? Mas muita gente hoje, eles acho que não quer dar mais espaço. Parece que, não, o profeta aqui sou eu. Entendi. O pregador da casa sou eu. Se chegar outro aqui, irmão, tem que jogar por terra. Está tendo uma competição no nosso meio que não é válida. De algumas pessoas, não estou generalizando, de algumas pessoas que não é válida. Isso acaba matando o ministério de muitos. Tem muitos ministérios aí frustrados. Muita gente com ministério mortos, espiritualmente falando. Porque Deus falou, mas na hora da pancada não conseguiu. E as pancadas não vai vir de ninguém de longe, vai vir de quem está de dentro. Tá entendendo? Porque se você é um jovem que está agora se levantando na caminhada da pregação e já tem um antigo lá, e aos olhos do povo ele já está ultrapassado, no exemplo, aquele jovem já é uma ameaça para esse camarada. Aí se o camarada não tiver o Espírito de Deus para estender a mão para levantar aquele jovem ali, não, ele quer arrebentar o camarada. Eu vou ser sério para você, nessa caminhada minha aí, é porque eu sou perseverante mesmo. Eu sei quem me chamou foi Deus. Mas já tentaram me arrebentar várias vezes, velho. Parar com o meu ministério, acabar com o meu ministério. Sim. Tá entendendo? Sim. E coisas que acontecem na tua vida que você fala assim, como pode? Mas aí Paulo falou, né? Que nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus para resistir o dia mal. O dia mal vem para todo mundo, velho. Verdade. O dia mal vem para todo mundo, vem para todo crente, tá entendendo? A noite de choro
É bom ver isso. A noite de choro, ela não dura para sempre, mas ela vem. Ela vem. Veio até para Jesus, irmão. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, não é? Se até Jesus teve uma noite de traição, quem somos nós para não termos uma noite de dor? Eu tive várias noites de dores. E 2 anos atrás agora, tu conhece a minha história? Sim. Perdi familiares meus, noite dolorida, era para me parar no ministério, mas não parei. Porque aonde tem uma palavra dizendo para, Deus usa alguém para dizer siga em frente. Eu estou aqui hoje porque eu não dei ouvido às vozes negativas. Eu dei ouvido às vozes positivas. Porque eu passei um momento tão difícil na minha vida, há quase 2 anos atrás, que na hora do dia mal, né, Douglas, eu ouvi uma voz estranha dizendo, para, desista. Mas logo depois eu ouvi uma palavra, uma voz dizendo, não, siga em frente, porque muito longa é a tua caminhada. E estou aí até hoje. Graças a Entendeu? Deus. Foi uma dor de arrancar o coração. Mas Deus tem sempre os seus para dizer, siga em frente. Então a palavra que eu deixo para você, jovem pregador, vai vir pancada, mas siga em frente. Porque se Deus falou que tu vai chegar, não é voz humana que vai te parar. É a voz de Deus que vai te levar aonde Ele quer que você chegue. Entendeu? Graças a Deus. Pastor André Bruno, é uma coisa também que a gente tem que falar também para os jovens pregadores, né? Para nós que somos jovens pregadores, que faça também, né, um curso básico de teologia para poder ajudar na igreja. Isso é muito importante, né? Tem gente que quer ministrar e não quer fazer o curso. Até estava falando com o Lucas, eu falei, Lucas, eu estou precisando começar o meu IB, que eu não tenho IB, preciso fazer. Para poder ajudar, pelo menos na sua igreja local, né? Porque a primeira coisa que tem que ser ajudada é a sua igreja local. Se você não conseguir, se a sua igreja local não te escuta, como é que as outras igrejas vão te escutar? Né? Então, se a igreja local tem que te escutar, né? Os seus amigos ali daquela igreja ali têm que ouvir você, tem que ver em você alguém sério, compromissado com a palavra de Deus, porque senão você não vai poder pregar para outras pessoas do lado de fora. Sem o conhecimento. Então, teologia é muito importante, né? O curso básico, seja ele IB, seja ele outro curso qualquer, de teologia, faça que é muito bom. Procure esse conhecimento, as escrituras. Mais alguma pergunta, Lucas? Não uma pergunta, mas posso falar a respeito, e eu lembrei de algo, já até comentei isso contigo, das pancadas, né? Sim. Eu ministro já tem uns 3 anos, vai fazer 4 anos. Muito, hein? Ministrando já. E o Senhor falou das pancadas, teve uma época que, acho que uma das épocas mais complicadas do meu ministério em si. Comecei a ministrar com 16 a 17 anos. E uma fase chegou um momento que eu tava muito bem. Falei, nossa, agora vai. Agora, seguindo, tô no ponto certo, aquilo que Deus tem pra mim. E teve um dia que eu fui ministrar em uma igreja, até te contei isso já. E o pastor da igreja pediu pra ver o meu esboço, meu sermão. Eu tenho anotado no meu celular as frases pra eu me lembrar dos textos. E eu fui e mostrei, ele foi bem sincero, falou que eu não era para eu ministrar aquilo lá. Naquele momento, meu tirou totalmente a minha base. Um balde de água fria. Um balde de água fria. Eu falei, já era. Não, isso aqui tu não prega. Prega outra coisa. Aqui tu não vai pregar isso, não. Falei, pastor, se eu não ministrar isso, não vou pregar, não. Foi isso que Deus colocou em meu coração. Tô debaixo do tema, debaixo de tudo. Se não for isso, eu não ministro. Foi o que mais, afligiu ali no meu ministério. Algo sinistro, que foi uma das mais doidas que aconteceu. O que acontece, ô Lucas e Douglas, no ministério, às vezes, da palavra, é quando vem esses baldes de água frias. Você, estudou aquele sermão, fez o esboço, você procurou tirar um tempo para estudar, tu nem tinha ministrado o sermão ainda, o pastor quer ver o sermão antes, que tu vai ministrar, e falar que tu não pode pregar aquilo ali, pregar o que ele quer, é ele querer mandar no Espírito Santo de Deus na tua vida. Essa é a realidade. E às vezes, a nossa maior decepções, as nossas maiores decepções, é que a gente não espera da onde está vindo a decepção. Tá entendendo?
Tipo, na hora que tu tá ministrando um sermão da palavra, muita coisa pode acontecer. Você pode tropeçar em palavras. Um negócio que é difícil demais é língua portuguesa. A gente pode errar na linguagem de português, que é difícil. Mas o camarada que tem a sensação, a testificação do Espírito Santo, ele sabe aonde o camarada quer chegar com aquele sermão. Porque o Espírito testifica. Entendeu? Agora, tem gente que, por causa de um erro, tropeço de palavras, de sílabas, quer te acabar contigo, te arrebentar, te humilhar, fechar a porta. Aí não. Aí é jogar um balde de água fria no ministério, tá entendendo? Porque, infelizmente, o ser humano hoje, ele vê 1000 qualidades boas em você dentro de um sermão. Dentro do sermão, Deus pode curar, Deus pode salvar, e naquele dia ali, Deus pode salvar muitas almas. Aí passa 2 dias, você prega de novo, aí você erra. O erro valeu mais do que aquelas 7 almas que... Tá entendendo? Sim. É que nem aquele ditado que diz: camarada, pô, tá fazendo tudo de bom, a notícia para chegar na outra rua, vai num cavalo pangaré, numa carroça braba com os pneus furados, para chegar a notícia. Mas se o cara errar, pecar, vai de avião a jato. Em 1 minuto todo mundo tá sabendo, o Brasil todo tá sabendo. Então as pessoas têm muitas... Gosta de ver muito erro e não as qualidades das pessoas. De qualidade. Eu, para mim, na minha ótica de enxergar, não importa quem está pregando. Pode ser a pessoa, até um analfabeto ali pregando, em vez de falar Jesus, falar Genésio. Um exemplo. Mas uma coisa é certa. Se ele está pelo Espírito Santo, alguma coisa o Espírito Santo vai me ensinar. É onde nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Entendeu? Porque não adianta também o cara vir cheio de intelecto, falar no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, e eu não absorver nada. Mensagem é simples. Entendeu? Sim. Algo que eu aprendi com o meu pastor dirigente, né? É uma pessoa que... Uma referência para mim, ele falou algo muito interessante. Ele falou que na pregação... Não é dele essa palavra, na verdade. Foi outra pessoa que disse para ele, não me lembro. Mas ele foi e falou para mim a respeito que... Disseram para ele assim, que na pregação tem que ter o nível de pobreza teológica ao máximo. A pobreza teológica tem que ser o máximo. E mais da palavra. Se eu falar hebraico, grego, ninguém vai entender. Tem gente leiga ali dentro da igreja. Então, tem que ser o que ser pregado a palavra, simples. Vamos resumir aqui. É o arroz com feijão. Arroz com feijão. É o arroz com feijão com uma pitadinha de sal para dar sabor. Salzinho bem temperadinho para dar o sabor. Não é aquele negócio. Você não tá numa sala de aula. É verdade. Tá entendendo? Verdade. Entendeu? Então Deus faz as coisas dele, é uma loucura, né? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É assim que a Bíblia ensina. É tudo paradoxal. Falando nisso, o pastor Gisel Gomes falou uma frase esse ano. Ele falou assim: preparar uma mensagem difícil é muito fácil. O difícil é preparar uma mensagem simples, mas a diferença é que é simples, até a criança se converte no final. Aí ele falou: não confunda o púlpito com academia de letras. Academia de isso aí. Ou catedrática. Acadêmica. Que uma mensagem simples é mais difícil de ser preparada do que uma mensagem complicada. Mensagem simples você chega em todas as áreas. Mensagem simples você chega em qualquer denominação. Tem que ser objetivo, né? Ser rápido, objetivo e... Uma introdução, eu sou bem objetivo nas minhas palavras, nas pregações. É isso aí. Introdução, contexto ali e vá para aplicação. Isso aí. Pastor André Bruno, tem algum projeto aí para frente aí? Se eu pensar assim, por exemplo, no ministério, começar assim, dar uma aula assim de teologia, porque o senhor tem entendimento para isso e o senhor pode dar, né? Tem uma mensagem que o senhor ministrou até lá no bairro Amazonas, acho que foi até... Foi João, acho, na Ilha de Pátimo, não foi? Da picada da... Ilha de Malta. A Ilha de Malta. Foi. Isso. Foi da picada da serpente, lá foi uma mensagem, tem no YouTube, vê lá. Foi uma benção aquela mensagem. O senhor não pensa não em fazer um curso assim de teologia? Eu já fiz curso de teologia, eu tenho curso de teologia. Aí dá aula, assim? Rapaz, eu gosto de pregar. eu tenho minha chamada mesmo de pregar. Eu cantava rap no mundo, e falava assim, por que tu não entrou para a área de cantar? Eu falei, rapaz, eu botava lá o Volt Mix lá, o batuque lá,
a batida lá e cantava desafinado. Mas aqui não dá para mim, não. Aqui é pregação, aqui é palavra. Eu gosto de pregar, entendeu? Eu gosto de pregar. E minha chamada para pregar foi um negócio... Rapaz, foi um negócio meio assim doido, né? Sim. Meio doido, que a gente veio da vida errada e tal. E negócio de pregador também é muito complicado para alguns de fora entenderem. Ah, sim. Como é que tá na chamada. Porque é aquele negócio. Tem uns que Deus chamou só para isso. É não é verdade. que o cara é preguiçoso, não é que... Não, é verdade. Não, verdade. é chamada. É chamada. Se Deus falar, se receber um telefonema agora, tipo o meu pastor, presidente, chegar para mim e falar assim: André, eu quero você agora no Recife. Você, nesse momento, trabalhando secularmente, você não tem como ir. Agora eu tenho como ir fazer a obra de Deus. Então, a chamada de pregador, eu peguei essa chamada de pregador. Entendeu? Peguei essa chamada, a ponto que eu, para mim, ser pregador, eu fui mandado embora do emprego. Fui mandado embora do emprego por causa da chamada de pregador. Aí foi ali que eu vi que Deus mesmo tinha uma chamada comigo ali, entendeu? Para pregar. Mas aí eu mergulhei nas escrituras e vou mergulhando até hoje, porque na verdade sou eterno aluno, não sei nada, Como diz a frase não sei nada. Rodrigo, pregador é um aluno que nunca se forma. Nunca se forma, sou eterno aluno. E uma vez eu preguei em São Paulo, aí eu preguei num domingo à noite, Deus me deu uma mensagem numa igreja sede e tal, pá. Aí o pastor olhou para mim e falou assim: tu vai ficar para pregar na terça no culto de ensino, meu. Não abro mão para ninguém, mas tu vai pregar no culto de ensino. Aí preguei. Aí preguei uma mensagem em Cantares de Salomão, na época. Isso foi 2002, 2003, por aí. Acabei de pregar, mas Deus me deu tanta Bíblia naquele culto, por misericórdia, que acabou o culto. Ele falou: rapaz, citou tanta Bíblia aqui, tanta Bíblia, para ter um computador na mente e tal. Para ter um cabeça aí, botou um apelido de mim, cabeça de Bíblia. Aí, na hora, apareceu uma frase: eu não tenho a Bíblia na cabeça, mas tenho a cabeça na Bíblia. Aí dali eu peguei o gosto mais ainda. Aí foi dali, irmão, de lá pra cá, aí que eu vim mesmo pegando firme mesmo. E, irmão, se eu acordar de manhã e não orar e não ler pelo menos um texto e ficar esmiuçando, até fazer um sermão, fica difícil. Parece que não é... Eu costumo dizer que eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para me alimentar. Mas nesse alimento eu vou anotando. Eu tenho coisa anotada de 20 anos, 25 anos atrás lá, que hoje eu prego. Entendeu? Outro segredo do pregador é esse. Tu vê um colega pregar, irmão, um aprende com o outro. Anota alguma coisa, pega, vai servir lá na frente. Entendeu? Vai servir lá na frente. Tudo que é anotado não apaga. Entendeu? Isso é verdade. Então, perdi muita coisa porque eu não anotei. Tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar. Anda com caneta, entendeu? anda com caneta. Tem que anotar. Aí tu tá ali fazendo esboço. Mas sou sincero para vocês, nessa época de pregadores, de ministrando a palavra já há muitos anos, eu já tive várias vezes, não vou mentir não, tive várias vezes vontade de parar. Com as pancadas da vida e tal, esfria, mas eu sou perseverante, mano. Sou perseverante. As feridas que vai causando, né, pastor? Muita coisa. Porque as maiores decepções, ô Lucas, é de quem você pensa que é amigo e não é. Essa é a pior decepção. Há uma frase aí, eu não sei a fonte, mas essa frase é assim: o pior inimigo é aquele que se faz de amigo. Porque ele passa a ser teu amigo de confiança, e ele passa a ter um trunfo na mão, que é tudo aquilo que ele sabe de você. Só que, na verdade, ele tá como amigo secreto para te derrubar. Entendeu? Eu tive muita decepção humana com a amizade. Tenho até hoje. Mas, se tu botar no teu coração que o teu melhor amigo é Jesus, é ele que vai te colocar onde ele quer que você chegue. Então, as decepções humanas dá vontade de parar, estacionar. Mas quando você vê também que foi Jesus que te tirou lá do lamaçal do pecado, escreveu teu nome no livro da vida, morreu na cruz do Calvário, você vai perseverando. Entendeu? E muitas coisas acontecem no nosso meio de pregadores, não só pregadores, como crente mesmo,
para o Senhor mostrar quem é quem na tua vida. Entendeu? Sim. Eu tenho uma lista de decepções, de amigos que me decepcionaram. Tá entendendo? Que dizia ser meu amigo na hora da dificuldade, em vez de me ajudar, não. Aproveitaram e me arrebentaram. Tá entendendo? Sim. Mas a vingança não vem de mim, a justiça vem de Deus. Eu falo para todo mundo, aqui se faz, aqui se paga. Lembra de Adoni-Bezeque, lá em Juízes 1:7? Ele pegava os reis, os príncipes, os reis, cortava os dedos polegares das mãos e dos pés, e ainda botava debaixo da mesa comendo migalha. Um dia pegaram ele, fizeram a mesma coisa. Entendeu? Quem planta, irmão, vai colher a mesma coisa. Não adianta, você não vai plantar banana e colher laranja. Verdade. Então, irmão, esses camaradas assim, que gostam de fechar a porta, falar mal de um amigo, para o amigo não chegar, Deus está vendo tudo. Não precisa brigar com ele, se afasta dessas pessoas. Sim. Fica no Salmo 46:10, aquietai e sabeis que o Senhor é Deus, porque a justiça vem de Deus. E no tempo certo, Deus vai lá e mostra que fruto podre cai sozinho. Isso o senhor falou que Deus mostra, né, no meio do ciclo da amizade, quem é quem. Eu vi uma frase, até a mesma frase que a igreja que eu fui, o pregador falou. Até no pastor Alex, ali no 85, o rapaz falou isso, né? Falei, tem gente que quer sair da minha vida que Deus tira. Eu pergunto até a pessoa, quer que eu pague um Uber pra você ir mais rápido? Porque eu não vou ficar aprendendo quem Deus quer tirar, não. Eu pago até Uber pra pessoa ir embora mais rápido. Porque às vezes Deus quer tirar, a gente quer se prender em alguma coisa, se prender à amizade. E acaba se frustrando mais ainda com isso. Pastor André, outra pergunta. Como pregador, assim, quando o senhor começou assim, tem referências assim? Fala, pô, esse cara aqui foi minha referência também. Porque, como eu disse, eu já falei isso até pro Lucas Gel, tem referências, né, não só de pregadores que são conhecidos hoje na mídia, mas pregadores também que não têm essa mídia, mas são conhecidos. Igual, falei pra ele já do Flávio, do Senhor, né? Eu falei pra ele do pastor Eliseu Rodrigues, falei pra ele da época do Marco Feliciano de suspensório e cabelo curto, que tinha essa época aí também. Mas eu, como pregador, eu sempre... Rapaz, eu sou um pouco diferenciado eu sempre gostei dos pregadores pentecostais, como sou pentecostal. Sim. Mas eu sempre gostei de ouvir uns batistão também, né? Hernande Aló. Batistão, uns presbiterianos, né? E eu costumo dizer... Uma vez me perguntaram, pô, tu é calvinista, tu é arminiano, tu é o quê? Eu falei, não, eu sou Bíblia. Isso aí é pra quem quer discutir. Eu sou Bíblia, pô. Eu prego que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Tá entendendo? Eu sou Bíblia. Então, o que acontece? Mas eu sempre me espelhei assim mais em pastores presidentes, ensinadores. Pastor presidente. Entendi. Entendeu? Pastores presidentes. Eu tenho uma mensagem pastoral, não tem não, né? Cara, eu tenho vários, mas eu tenho 3 que é espelho para mim. Três, assim, que eu me espelhei, assim, não pregação, em palavras pastorais, que são mais palavras pastorais, né? Palavra pastoral Eu tenho 3 camaradas que, poxa, para mim, tudo conhecido nosso aqui, que para mim foi assim, meu espelho. Primeiro, meu saudoso bispo Daniel Malafaia, né? Top. Um exemplo. Top. Um camarada que eu gosto muito é o seu pastor Antônio Paulo Antunes, que é um paizão culto também. de doutrina, caramba, do nosso pastor. Não, o culto de ensino dele, pelo amor de Deus, irmão. Eu nunca fui assim do Barra Amazonas mesmo, né? Aí eu gosto de ir lá, às vezes em quando eu vou lá, às vezes em quando eu vim em casa eu vejo umas doutrinas, às vezes quando eu cato uns negócios dele. Tem isso também. Tem. Já usei também, muito já, meu pai. Bispo Daniel, saudoso Bispo Daniel, Sim. pastor Paulo Antônio e o meu pastor presidente hoje, que é o pastor Silas Malafaia, né? Silas também Silas Malafaia, que... Agora, meu irmão, o meu pastor também, que da minha congregação que eu estou, né? Pastor Vicente Sabatino, camarada, é mestre. A palavra pastoral é diferente, né, cara? Entendeu? É palavra pastoral. Então, pra mim, hoje é esses 4 aí. Esses 4 aí, pra mim, é palavra top. pastoral, eu fico vendo nosso pastor de ensinando com doutrina e falo, cara... Agora, pregadores... Fazer 1% só, Deus. Pregadores tem vários, né? Pregadores tem vários aí. Eu sou da antiga, o Gesiel Gomes, na época, era muito... Gesiel é príncipe dos pregadores, entendeu? Gostava muito de Gesiel. Gilmar Santos, né? Gilmar Santos também, gostava também. Um que tinha uma mensagem muito simples, antigão também, era o Gilvan Rodrigues, né? Gilvan Rodrigues, mensagem simples. Tinha um camarada, acho que ele era, não sei se era do Espírito Santo.
pastor Jackson, muito antigo. Jackson, Aí faleceu ele também, era muito bom, entendeu? Tinha um camarada do Ministério de Madureira que faleceu num acidente de carro, era Oswaldo Silva. Ele começou negócio de humor lá atrás, era muito bom também, esse camarada. Então tem uma galera boa aí. Tem. Napoleão Falcão. Napoleão Falcão Napoleão Falcão. Então tinha muita... Naquela época tinha muita gente, gente boa, né? Naquela época, com adendo, né? Crescimento de congressos por aí, né? Apareceu muita gente boa, né? Principalmente o congresso dos Gideões, ele era muito forte, né? Aquela época. Não que não seja hoje, mas antigamente acho que foi um boom muito, muito grande, né? A pessoa que ministrava nos Gideões já ficava conhecido no Brasil inteiro, no mundo todo. Os Gideões antigamente era diferente, querendo ou não. Pastor, um top 3 aí dos pregadores dessa geração. Pregador que pentecostais. No geral. Em geral. No geral. Em geral, top 3 geração. Vamos lá, top 3 da geração agora. Matéria de que? Bíblia, esses negócios aí. Na Bíblia, pô, hoje, Eliseu Rodrigues, um cara top de palavra. Polêmico também, mas sinistro, isso aí, polêmico. Mas é um camarada que não adianta, o cara tem. Tem gente que não adianta, o cara tem, já é. Eu acho que o sangue dele é polêmico. Que é meu amigo, admirador dele também, Elcio de Assis. Benção, Elcio de Assis. Pra mim, pentecostal, pra É tirar. Sinistro. Pra tirar a bolacha do texto do aí, não tem não, velho. O jeito que ele, nossa. E camarada top também, amigão, entendeu? E, rapaz, aonde eu congrego hoje, que é a DEVEC, tem muito pregador. Tem muito. Muito pregadores. Tem muito. Mas eu vou pedir o 3, vamos lá, Eliseu, o Elcio e... Eliseu, o Elcio. Um camarada que, poxa, não é aquilo tudo, mas eu admiro também pregar, é o Flávio. Flávio Ramos, Flávio é demais. Flávio, meu amigo. Meu Deus do céu. Meu amigo, de vez em quando eu falo, vou pegar aquela tua. A porta oriental, Flávio, meu Deus do céu. Onde tirar essa porta oriental? Mas, poxa, varão, é muita gente. Muita gente na estrada, muita gente boa na estrada. E entendeu? a Advec, querendo ou não, eu acho que de pregador é um celeiro de pregador. Eu acho que pela força, assim, por exemplo, eu tô falando no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que hoje em dia tá a Advec. E a DCG também é muito boa. Mas tem o pessoal da Baixada Fluminense lá forte. Eu vou falar uma coisa pra você. A Advec já tem uns camaradas lá que já... Mas tem muita gente escondida, velho. Tem. Que ainda não tem uma oportunidade, mas os caras pregam. O prego e os levitas também são bons pra ganhar. É só que na minha em Campo Grande tem vários. Entendeu? Vários pregadores bons. Eu creio que a hora vai chegar pra cada um no momento certo. Aí chegaram uma vez pra mim e falaram, pô, mas tu já tem 30 anos de igreja e tal, pá. Falei, rapaz, Genival Bento tá aí com coroão, demorou também, chegou. Genival Bento, entendeu? Não tem vontade de chegar, varão. Entendeu? Teve um cantor aí, não sei se foi o Nani, que depois de 30 anos que acharam ele, tá entendendo? E tá aí, mas o tempo é de Deus, não adianta, irmão. O tempo é de Deus. Eu acho que a Advec é uma das igrejas que é um celeiro enorme, como cantores e como pregadores. Então... eu tô na DEVEC tem 2 anos, vou fazer 2 anos, né? Eu sempre fui, eu era de Campo Grande, né? DCG, né? E foi um mistério de Deus para mim para lá e tal. Faz uma palavra do meu pastor em um áudio, fez eu pegar a direção e tá lá. Tô bem lá, graças a Deus. Deus está fluindo, devagarzinho. Sim, benção. Entendeu? Só vitória. Pastor Silas é top. Pastor Silas, homem de coragem. Homem de coragem. Acho que a Assembleia de Deus ganhou muito respeito através quando o pastor Silas começou a entrar na mídia, assim. A Assembleia de Deus ganhou, acho que até mais força. Já tinha. Mas o respeito, assim, pela Assembleia de Deus, de ver, pô, esse pessoal aí não é de brincadeira, não. Foi através do pastor Silas Malafaia. Foi através do pastor Silas Malafaia. A forma do posicionamento dele. Isso, se posicionar. Acho que trouxe aquele... como se pode dizer, respeito. Nós somos a igreja da palavra, né? Isso. Nós somos a igreja da palavra. Lá prioriza muito a palavra. Lá. O que me chamou, testificou muito na DEVEC foi isso aí. A igreja da palavra. Não que era onde eu ia, né? onde eu era também. Não, poxa, é a palavra. Tanto que lá é celeiro de pregadores também, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção foi outro mistério também, né? Sim. E tal, e Deus sabe como trabalhar.
Você acha que hoje em dia, os pregadores estão mais voltados à palavra do que antigamente? Porque antigamente a gente vê muito negócio de poderzão, né? Era só mais poderzão. Falava assim, pregador da Assembleia, então é mais poder, não tem muita palavra, não. Acho que de um tempo pra cá, eu, na minha opinião, acho que mudou um pouco isso, né? Acho que essa galera que veio aí, Juliano Fraga, Eliseu Rodrigues, acho que veio mudando um pouco isso. Eu costumo dizer, Douglas e Lucas, eu costumo dizer que a igreja é o que o líder é. Entendeu? Sim. A igreja é o que o líder é. Se o seu líder gosta de palavra, a igreja vai ser voltada para a palavra. Agora, se o líder for daquele líder que só gosta do movimento, do corinho de fogo, vai ser uma igreja voltada para o corinho de fogo. A igreja é a cara do líder. Isso depende de cada liderança. Sim. Mas eu creio que a turma está se voltando mais para a palavra por causa também dos acontecimentos que estão acontecendo, né? E tudo está embutido na palavra. Não adianta. Sim. Tudo está se cumprindo. Agora, quem gosta de palavra, irmão, não adianta. Quem gosta de palavra vai se voltar sempre para a palavra. Por mais que ele lê 10 vezes o Cego de Jericó, ele vai ler 11ª vez, ele vai achar alguma coisa nova ali no Cego de Jericó. É, sim, Cego de Jericó tem um negócio ali doido. Tem um negócio doido ali. Tem um negócio doido. Esses dias eu tava vendo ali no Cego de Jericó, eu falei assim, de Marcos 10, 46 a 52, tem 7 versículos. Cada versículo tem uma fase dele. Solta aí. Falei, opa, tem 7 fases aqui, tem 7 fases aqui. Cego de Jericó tem um negócio doido. Tem umas versões que fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outras versões falam, filho de Davi, tem compaixão de mim. Compaixão e misericórdia é diferente, velho. É diferente. Outra coisa, eu quero ver. Aí tem uma outra versão que fala assim, eu quero ver novamente. Aí, tá, entendeu? Então esse aqui já não era cego de nascença. Era cego mesmo, aconteceu alguma coisa no meio do caminho com ele. E são os detalhes. O segredo do pregador é os detalhes. É os detalhes. Entendeu? Cada texto, você conhecendo o contexto, que o pregador tem que conhecer o contexto do texto, para não trazer pretexto para heresia, né? Se você conhecer o contexto, cada texto, cada versículo tem uma chave que abre a porta. E você tem que achar essa chave. Se você achar essa chave que abre a porta, já era. Às vezes você fica dentro de um versículo 1h30 pregando. Isso é verdade. Entendeu? Mas isso é para quem se alimenta, para quem gosta de cavar, quem gosta de buscar, entendeu? Senão... Eu aprendi no curso de hermenêutica, né? O professor tinha falado que cada versículo tem uma verdade e uma aplicação. A verdade que está escrita e a aplicação que tu vai tirar da verdade. Isso aí. Nossa. A respeito de Cego de Jericó, pastor, não. Cego de Jericó tem muita coisa. Exemplo, quem tá enxergando? Ele pergunta, quem tá vindo? O que é esse barulho agitado? Aí alguns vão dizer, né? A Bíblia fala que o que responde vai falar, Jesus de Nazaré. Quem tá enxergando tá chamando de Nazaré. Aí o que o Cego de Jericó chama? Filho de Davi. Você quer é muito Quem tá enxergando tá vendo o natural. Tá vendo o natural. Mas quem não tá enxergando tá vendo o sobrenatural. Então quem tá mais... tem gente que tá enxergando que tá mais cego de quem tá sem visão. É verdade, Nossa. É verdade. O Cego de Jericó tem muita coisa. Tem muita aplicação. Muito rolo ali, bom ali, muito pregador ali. É a mensagem que todo mundo fala é batida. Batida nada, irmão. Não tem nada batido na Bíblia, não. Entendeu? Outra coisa. Lá falava, né, tinha uma época aí que tinha uns pregadores que eles falavam assim, irmão, vai pregar isso aí? Não, vou pregar isso aí não, rapaz. Fulano prega isso aí. Eu quero saber se fulano prega, rapaz. Tá na Bíblia pra ser pregado. Não tá ali que é de fulano, não prega não que é de fulano. Não, e mensagem não é de fulano. Ali, né? Irmão, nenhum pregador é dono de mensagem. É verdade. Tá entendendo? Nenhum pregador é dono de mensagem. Irmão, você copia. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí eu falei assim, irmão, hoje eu vou pregar uma mensagem copiada. Aí todo mundo ficou assim, assustado. Copiada de quem? Copiada de quem escreveu na Bíblia. Acabou, irmão. Se eu for pregar lá em Êxodo, estou copiando a mensagem de Moisés. É verdade. Tá entendendo? Se eu pregar no Evangelho de Mateus, estou pregando a mensagem copiada de Mateus, entendeu? Então nada é nosso, irmão. Nada é nosso. Tudo é de Deus, irmão. Tudo é de Deus. O pregador, ele tem que entender algumas coisas que não pertencem a ele. Primeiro, a mensagem não é dele. Segundo, a glória não é dele. É verdade. O público que ele vai ministrar não é dele. Não é dele, e a única coisa que ele tem que reconhecer é que ele é apenas um canal de bênção. Só isso. Verdade. Acabou, irmão. Então as pessoas ficam nessa aí, aquele negócio todo.
Nada a ver. Pregando mensagem. Prega igual. pra lá, mensagem dos outros. Mensagem não é de ninguém, não. A mensagem está na Bíblia para pregar, irmão. É igual. Mas tem uns que copiam mesmo, até o ponto. Não, né? O aí ponto não. que para. Aí, o lugar de falar língua aí estranha. já é. Nossa, o lugar de Não, falar língua estranha. não, aí, Aí é demais. aí já é demais. Aí, Não, é, aí aí é fala onde eu a falei no língua início, é o estranha. papagaio. É. Tá entendendo? Aí é demais. Eu aí é aprendi demais. uma coisa com o pastor Eliseu Rodrigues, né? Ele botou no Instagram dele. E aquilo ali eu até concordei. Ele falou, ninguém começa já sabendo. Isso. Sempre tira de um lugar. Você tá começando agora, tá entendo. E Vai caminhando aos irmão, a poucos. verdade tem que ser dita. Todos os pregadores se espelharem em alguém, imitar Com alguém. certeza. Isso aí sempre foi. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Imitar alguém, tá entendendo? E não tem pra onde correr. Entendeu? Antigamente então era uma febre, né? O pessoal veio aquela febre do suspensório do Marco Feliciano. O pessoal, todo mundo de suspensório, fazendo a aquela época do oração. Marco- a época do Senhor, Marco eu tenho Feliciano Espírito foi dele a oração fazer. já copiei. Essa época do Marco Feliciano, Ah, essa época do a Marco oração já Feliciano foi a peguei. época que o camarada influenciou muita gente, né? Foi. Pra a chama da pregação, né? Sim. Acontecer. Porque antigamente, quem é mais Encorajou antigo muitas que nem pessoas, né? eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, existia praticamente 4 pregadores. Era Takayama, Gilvan Rodrigues, Napoleão, Gesiel. Depois que veio Gilmar, Sim. Foi o Luiz Antônio, né? Pastor Luiz Antônio. Antônio também veio depois, também, entendeu? Era mais. E esses camaradas são desbravadores. Porque eles fizeram nome, irmão, sem mídia, sem nada. Sim. Eles fizeram nome sem. Dizem o pastor de Mar que começou assim, negócio de cruzadas, né, para o Brasil, o pastor de Mar Santos, cruzadas. Pô, eu vejo uma pregando na tua sede lá do Barra Amazonas lá. Quando Jesus veio ao culto, 90, Era pequeno. se eu não me engano, 98. Eu tinha 8 anos, não lembro. 98, Faz irmão. tempo. Cara, eu guardei. Mas minha mãe fala que esse dia aí, ficou a gente arrebatada na igreja de um dia pro outro lá, a irmã caída lá na igreja. Pregador lá. bom também nessa época também, que já era conhecido, que é praticamente nosso professor aqui da Zona Leste, é o Gil Sacênio também. Ah, tio Sacene. Também Pastor pregou Gil lá nessa Sacênio, festividade também. presidente do Correia. Sim, pregou nessa Aquele festividade. ali também Gil pregava Sacene. muito também, entendeu? Nossa. Mas então foi isso mesmo, foi aquela época do boom. O Marfels foi um desbravador aí que encorajou uma galera nova a vir aí. Tinha medo, aí depois do Marfels aquele testemunho, né? Que ele não era filho de pastor, né? Filho de mãe solteira. Então ele falava, né? Quem dera eu se fosse igual o pastor, falou igual o pastor Silva Malafaia, que é filho de pastor, neto de pastor, bem de marinhagem pastoral. Quem dera eu fosse assim, que tivesse esse privilégio, mas eu não tenho. Aí Deus que me colocou aqui. Agora, a matéria de pregadores também, vocês têm que ver também, assim, que tem pregadores com cada ritmo de pregações. Ritmo, né? Ritmo de pregações. A verdade, eu costumo dizer que há público para todos. Tá entendendo? Sim. Tu vê aí que hoje tem até pregador stand-up. E tem público para esse povo, Tem. né? Tem pregador que isso já é é mais verdade. agitado, tem Muito, público para muito, esse povo. Tem pregador que é lento demais, irmão. E tem Que dá público pra vontade, ele. dá vontade de você dormir na pregação que nem eu. Tipo, tá lá no terceiro andar, perto Mas tem público pra ele também. mas tem público para ele. Tem pregador que é mais agitado, acelerado, tem público. Tem aquele que grita. E tem público para todo mundo. Agora, você sabe que no meio da homilética e da hermenêutica tem 3 tipos de mensagem, né? Temática, textual e expositiva. Tem pregador que, pô, botar ele na expositiva, ele escancara. Exemplo, Hernandes Dias Lopes. Não tem igual, irmão. Expositiva até Giovanni Expositiva vai. não tem igual. É difícil Entendeu? encontrar alguém como ele. Aí tem a textual e tem a temática. A temática é perigosa. O cara joga um tema lá, faz uma salada e tu não sabe onde ele chega. Isso é perigoso. Agora, sermão textual é a Só veia. no texto. A veia do pentecostal é o textual. Entendeu? Textual, essa galera toda aí, de hoje em dia, prega mais textual. Porque o textual te abrange você fazer o tópico e Fica só botar os ali. subtópicos, né? Sim. E aí você, tipo, um exemplo, a oração muda história, um exemplo, a oração muda história. Aí você usa o subtópico, Ezequias orou com a cara na parede, a história dele foi mudada, foi acrescentada mais 15 anos de... Oração muda história, Ana perseverou em orar, Sim. entendeu? Deus fez um milagre lá. E a oração, aí tu preenche mais, entendeu? Entendi. O senhor prega mais em qual desses temas? Mas eu Você gosto mais do considera textual. Textual. Textual, porque o textual, ele faz eu passear no tema, que a mensagem é o seguinte, é tema, introdução, os tópicos e conclusão.
Então, no textual, nesses tópicos, você pode botar os subtópicos para você preencher, entendeu? E como eu gosto de pregar mais Bíblia, não gosto de falar da minha agenda, esse negócio todo, ficar enrolando o povo, então, para mim, melhor o textual, tá entendendo? Textual e vou tu, aplicando. Douglas? Eu também gosto de textual também. Textual. Eu gosto de ficar no Só um texto pouquinho mais diferente, então. Gosto de texto, temática. Gosto de temática. Temática, pegar uns versículos referentes, concordância. Sim. Mas a temática é praticamente quase um textual também, Só né? vai pegando. Agora, a temática, o perigo da temática É fazer. é pegar, fazer a salada. pegar um texto fora daquilo ali que tá aplicando. Tipo, um a outro ajudou, seu companheiro disse, se esforça. Tipo, se você vê o contexto disso aí, você vai ver que um a outro ajudou a fazer ídolos. Ali, tu pegar o contexto de Isaías. Aí tu não vai usar por companheirismo. É um negócio... Tem que ter muito cuidado. Entendeu? Tu tem que ter muito cuidado. Isso foi Uma que da- até o pastor Edeu Rodrigo falando naquela passada de joio e trigo, né? Que o joio e trigo cresce junto, não é na igreja não, irmão. Lê o texto. Tá escrito que o joio e trigo cresce junto no mundo, não é na igreja não. Nossa. Entendeu? Então tem muita coisa que tem que tomar que tomar cuidado muito para você cuidado, não sim. aplicar e ficar aquilo ali e passar batido. Entendeu? Porque dentro das igrejas hoje você está pregando, mas tem uma turma que é bereano. Ele não prega no altar, mas está bereano. Tá ali. Só Sim. tá. O negócio é sério. Por isso que não, eu gosto muito de pregar temática, tipo, textual assim, mas eu acho que meu foco mais é a temática em si. Agora, o expositivo é bom. O expositivo é bom para a palavra pastoral. Na minha ótica de Expositivo. enxergar. Porque o expositivo, além de você ler um texto comprido, grande, você fica só ali. Tá entendendo? Você não precisa fazer aquela introdução. Você já entra já, tal. Salmo 46, irmão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeira coisa que eu vejo aqui, por que esse salmo é fé perfeita em Deus? Porque Deus é. Aí o cara fica preso naquele Deus é ali, pá, 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 pá. Aí fala um montão de coisa que Deus é, daqui a pouco ele... Deus é o quê? Refúgio. O que é refúgio? Lugar de guardar, tal, pá. Fortaleza. Aí o cara fica ali horas e horas e horas e horas. E só ali. Quando ele vai ver, ele tá lá aonde o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá, aquele negócio todo. E pá. Quando ele chega lá, o Senhor está conosco. Às vezes, então, um texto, como você disse, expositivo, ele consegue fazer você, às vezes, em um versículo, você consegue mensagem para 3, 4 cultos trabalhando, assim, Rapaz, ensinando. Mas expositiva leva mais tempo, né? Eu vou ser sério pra você. O expositivo leva mais bem tempo. mais tempo. Agora, meu saudoso bispo. Não, ele ficava 6 meses, 1 ano num texto. Claro. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu arrancava muita bolacha dali dele. Eu aprendia muito, velho. Muito. Escola dominical também eu aprendo muito. Escola E dominical. as reuniões de obreiro? Ministério? Reunião de obreiro, nem meu amigo. fala. Reunião de obreiro Reunião de obreiro, nem fala. Nem Né? conta Tu aprende muito. Pô, mano, Muita coisa ali boa. quer amadurecer, varão. Não, reunião de Amadurecer. obreiro, filho, negócio sinistro. Entendi. Tem muita gente que amadurece ali, tem muita gente que amadurece. Eu acho que uma das coisas que pra quem prega em tema temático, né? Uma bíblia que eu gosto muito, que me ajuda é a Thompson. Thompson. Eu tenho a Thompson. Ela me ajuda muito, né? Exatamente por isso, Eu pra tenho aquela não, antiga Thompson. pra não fazer a minha de agora. Mas mudou bastante até. Eu tenho a antiga que atrás tem até o esboço do filho pródigo, tem Sei. a escada. Aquele é Essa ódio, daí é eu- grandona, capa dura. E tipo, a Bíblia, querendo ou não, ela te ajuda nisso. Na questão das cadeias, porque, vamos supor, ela pega um tema, ajuda, como tinha falado, mas puxa tudo dentro de um contexto só. As cadeias, sistemática, temática e tudo certinho. Aí já evita você não fazer aquilo que o senhor tinha falado. Pegar a salada. Se fazer salada, já era. O segredo da salada é que tem pregador que ele começa falando de Jó, aí não termina falando de Jó, fala de Pedro, não termina falando de Pedro, aí fala de Paulo, não termina Acabou que falando no de final Paulo. não falou de ninguém. Aí não fala de Jesus também. Aí no final Aí fica... não falou de Aí ninguém. já Irmão, era. pregação, que se no final não falar pelo menos Jesus cura, salva, liberta, transforma, não valeu de nada, é discurso normal. Isso aí. Entendeu? Pode falar de Moisés, quem for, mas tem que falar de Jesus. Eu não- Agora, a dificuldade maior hoje, para um pregador, na minha ótica de enxergar, é essa aqui. É que a maioria dos cultos tem um tema. Ah, tema, sim. Das festividades. Que Não, não é isso. Você vai hoje no culto pregar, dá um exemplo. Segunda-feira,
Você vai pregar Culto da libertação. culto da libertação. Entendi. Aí você tem que pregar a libertação, porque o pregador também tem que ser ético. Ele não vai pregar um culto de libertação, vai pregar o quê? Libertação. Aí tu vai de manhã numa consagração, é culto de consagração, tem que pregar mensagem voltada para consagração. Aí, domingo, culto da família. Aí o pregador fica preso aquilo ali. Culto da vitória. Fica engessado com aquilo ali. Culto da vitória. Culto da vitória, você vai pregar o quê? Vitória. Aí falar, o pregador tá pregando o que os homens querem. Não é que os homens querem, o pregador também tem que ter ética. Sim. Pregador tem que. Rapaz, pregador é uma coisa. Respeitar tema. Tem que respeitar tema, tem que respeitar o congresso. Ó, vou dar um exemplo horário. aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu, como pregador itinerante, eu às vezes recebo. Eu tenho agenda agora que de 3 meses atrás que eu recebi a agenda para pregar em festa. Os caras já dão o tema antes. Eu vou pregar numa festa agora sobre altar, fogo no altar, um negócio assim. Acho que é Levítico 6,13. Fogo arderá continuamente. É um exemplo. Tá. Aí, poxa, o cara me deu esse tema lá atrás. Pô, 3 meses antes, velho. Pô, aí eu chego lá no dia lá. E não prego o tema aí. Velho. Eu não prego em cima do tema que os caras me deram. Eu, como pregador itinerante, tô mostrando pra ele, sabe o quê? Aí tá pregando aquilo que ele já prega umas 300 vezes. O povo não é bobo. Tá entendendo? É verdade. O povo não é bobo. Então, o que acontece? Dá a entender que eu não estudei. Não estudei para aquele tema. O pregador, principalmente na minha área, que pô, sou itinerante mesmo, eu vivo exclusivamente pregando a obra. Eu tenho que ter pelo menos 5, 6 horas de estudo, irmão. Entendeu? Agora, se tu já pregou naquele tema ali, já tem uma base, é diferente. Mas tu estudou lá atrás, mas tu tem. Mas tu chegar lá, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e tu chega lá e fala assim, irmãos, hoje eu quero falar sobre A oração de Ana. a oração de Ana, a oração de Ezequiel, nada a ver com o tema. Pô, tu tá dizendo pro povo lá o seguinte, esse cara não estudou o tema, ele tá pregando o que ele já tem enlatado. Sim. Então não é difícil saber quando o pregador tem uma mensagem enlatada. Entendeu? Tem uma Principalmente frase muito importante, o pastor foi Samuel Gonçalves que disse, foi num congresso de jovem lá na igreja. O tema do nosso congresso era glória. Aí ele falou assim, eu vou pregar no tema por quê? Tem pregador por aí que fala assim, eu vou pregar o que Deus me deu. Não, irmão, Deus deu o tema. Deus deu o tema. Deus deu o tema. Os coordenadores oraram pelo tema, o pastor orou pelo tema, então Deus deu o tema. A mensagem que Deus deu foi o tema. Desse eu vou pregar o do que Deus me deu e pregar outra coisa. Mano, eu falo para Deus sempre o seguinte, Senhor, eu quero respeitar o horário, obedecer, porque o pregador quando vai numa igreja, tipo, eu vou lá no Barra Amazonas na igreja dele. Lá o pastor dele é meu pastor naquele momento, eu tenho que respeitar ele. Verdade. Entendeu? Outra coisa, pregador, ele não vai na igreja de ninguém para doutrinar a igreja de ninguém. Tudo. Entendeu? Tem pregadores aí, é aquele negócio. Ele até entra, mas não sai. Lembra lá atrás que a gente começamos? Sim. Ele sabe, ele até entrou, mas não sabe, não volta mais porque não soube sair. Negócio de pregador ir na igreja dos outros, bater em ovelha dos outros. Irmão, deixa pro pastor. Ele não vai dar conta das ovelhas de ninguém ali. Entendeu? Agora, tem que pregar a palavra, tem que pregar. Tem hora que Deus exorta, vai exortar, mas Deus dá com sabedoria. Sem machucar. Tem muito pregador aí que eu vou falar. Eu já vi pregador falar, eu vou falar tudo aqui. Aí o pastor levantar e falar, quem fala tudo aqui sou eu que sou pastor. E agora? Como é que fica essa situação do pregador? Tem que falar o que está na Bíblia, irmão. Não é o que tu acha que vai falar, não. Vai falar de acordo Entendeu? com a Bíblia, isso aí. De acordo com a Bíblia. É, o pessoal fere muito as ovelhas, esse pessoal que exorta aí, né? Sobe isso aí falando tudo, só não fala da palavra. Não, e outra, mano, e outra. E deixa, às vezes, o problema lá pro pastor, né? Que ele vai embora. E outra, e vamos ser sinceros aqui. A maioria que exorta muito, irmão, tem o calcanhar ferido. A maioria que exorta muito é só você lembrar da época de Jesus com os religiosos. Os religiosos faziam questão de ir para a sinagoga, ficar de pé e fazer oração para ser vista por todo mundo, entendeu? Coisa de fariseu é isso aí. Fariseu sempre ele quer exigir uma coisa nas pessoas que ele mesmo não faz, entendeu? Nossa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, tu vê um pregador batendo muito, alguma coisa tem oculto nele. Essa é a verdade. Sim. Não só pregador, seja quem for. Meter a mão no microfone. Porque, irmão, se tu não vigiar o microfone, você se sente o máximo com o microfone. E aí, se você pegar e lançar uma palavra sem direção, você fere uma pessoa. Você está arriscado de jogar uma pessoa lá no mundo.
O microfone é muito perigoso para É pregar. perigoso. É perigoso. É que nem pregador. Tu vê, tem alguns pregadores. A gente tá falando muito de pregador, né? É. Pregador, cantor, tu fica observando. Um Às vezes o cara. cantor também. Às vezes o cara tá lá no culto, o tempo do culto começou 7 horas da noite. Ele tá lá no cantinho dele, murcho, xoxo. Na hora que dá uma verdade. oportunidade, É de não, verdade. tem que dar glória a Deus e tal. O microfone tá poder. Tá entendendo? O cara só tem poder com o microfone na mão. Pregador, irmão, antes de ser pregador, ele tem que ser adorador. Ele tem que adorar com microfone ou sem microfone. Tá entendendo? Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, né? Que a palavra tem 3 coisas que tem que ser aplicada. É exortação, edificação e consolação. Isso aí. Se não tiver, descarta. Não existe só uma palavra de exortação. Eu sou pastor. Não é que eu sou pastor das ovelhas, eu vou ferir, eu vou embora. Já vi isso em muitas igrejas. O pregador lá descer a lenha e eu, rapaz, mano, ele não falou isso não. Foi embora, tranquilão ainda. É, Ainda lá tem a cara de pau. Próxima vez eu tô aí, termina a mensagem. O outro segredo do pregador também é que o pregador, ele tem um sermão pronto. Ele fez um sermão. Aí ele tem 50 minutos. Tem 50 minutos. Aí o que acontece? Se o pastor te dá 50 minutos, nunca entrega tudo. Prega no máximo 40, deixa 10 de crédito e ainda deixa o povo com água na boca, dizendo, vou voltar aqui. Esse é o segredo do pregador. Sim. Entendeu? Tem pregador que quer entregar tudo. Aí ele vai entregando tudo, passa dos 50. A mensagem foi boa, porque tem pregador que começa bem e termina mal. É melhor você começar mal e terminar E bem. terminar bem. Entendeu? É que nem Começa crente. Tem crente devagarzinho. que começa bem, mas terminou mal. Quer ver um? Uzias começou bem pra caramba, mas terminou verdade. mal, leproso. Entendeu, Vá? Entendi. Então, esse é o segredo da vitória. Eu gosto de começar devagarzinho tudo. Soltar uma ali, um palitinho ali, isso um aí. salzinho. Isso aí, Aí isso deixa é pro bom. final. Deixa Isso aí. começando devagarzinho, vai E vai. caminhando. Igual maratona, o cara começa muito rápido e depois chega Ih. lá e cansa no meio do caminho. Cavalo Os paraguaio. outros né? vêm Isso aí. e passa ele. Tá que nem o time do Botafogo, né? O Botafoguense vai ficar bravo, Botafoguense vai ficar bravo. Os 300 Botafoguenses que tem. É verdade. Mas a gente falou muito de pregador aqui mesmo, né, cara? Verdade. Caraca. Não, ele tá falando de pregador, mas não falando mal do pregador. Não, Falando não, da área das pregações, isso. né? É porque Isso. acho que Esse tudo podcast tem que ser nasce papo mais de pregador, hein? Tem. Porque é mais voltado. É porque hoje também o convidado que veio aqui é um dos expoentes aí, um dos posso dizer, dos principais nomes aí de pregador itinerante que tem no estado do Rio de Janeiro, né? E um do Brasil também. Então, Flávio que tá remanteando pra vir aqui, cara. Eu falei, Flávio, não gosto dessas coisas, não. Eu falei, não, Flávio, ela, não sou disso, não. Eu tenho 3 Instagram que eu não sei a senha que eu esqueço. Mas o Flávio é top. Pastor André, Oi. vou dar só um recadinho aqui, a gente já vai partindo aí pra poder Beleza. terminar, tá bom? Gente, o primeiro recadinho que eu quero dar aqui é sobre esse estúdio maravilhoso que o Edificados Podcast grava, né? É o estúdio Edu Lima. Você vai procurar esse estúdio nas redes sociais, tá bom? Você vai lá, vai procurar, vai mandar mensagem e os responsáveis do estúdio, o Edu, vai entrar em contato com você e vai marcar sua visita aqui. Você pode gravar clipe aqui, você pode gravar sua música e pode gravar podcast aqui também, né? A gente procurou um estúdio perto, em Campo Grande. Faz acesso, a gente achou aqui, o Edu abraçou a gente, recebeu a gente com muito carinho aqui. E a gente é muito grato por ter achado esse estúdio, ter achado o Edu aqui. Então, você que tem o sonho de gravar um podcast, uma música, um clipe, até uma mensagem mesmo, pode vir aí, senta no banquinho ali, faz uma mensagem, igual o David Leonardo. Faz uma mensagem sentadinha ali no banco ali. E aí, você depois põe na rede social, eu e o Edu. Venha conhecer o estúdio Edu Lima, tá bom? Você que quer ser parceiro do Edificado, a gente vai botar como é que vai ser aí na edição. A menina que vai editar vai botar aí. Procura a gente, tá bom? Para ser parceiro do Edificados Podcast aí, ajudar a gente nesse projeto, tá bom? E agora o pastor André Bruno vai falar. Pastor André Bruno, prega em qualquer evento, tá, pastor André Bruno? Qualquer Culto evento. de criança, eu falo, eu brinco com o menino que tô pregando. Culto Criança, infantil, adolescente. isso aí, bodas Prega- de casamento. Porque pregador não tem. Pregador não pode escolher público tem- para pregar, é. não. Mano. Foi o que eu falei. Eu comecei pregando em ônibus. É isso aí, Comecei pregando em trem, dentro de comunidade. E hoje eu vou escolher. é verdade. Tá entendendo?
As minhas maiores experiências foram em igrejas pequenas. Sim, Entendeu? sim. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando com uma cantora famosíssima numa quinta-feira da Vitória, numa catedral. Pô, na sexta-feira eu fui pregar numa igreja miniatura. E aí o que aconteceu naquela sexta-feira? Eu estava com febre, estava mal, garganta inflamada. Quando eu cheguei naquela igreja, no meio do mato, olhei a aparência. Aí, ser humano é falho, né? No dia anterior tava por na... dentro de mim, eu falei assim, meu Deus, ontem eu tava... Aí veio na minha uma filmagem, pô, ontem eu tava com uma cantora famosa, pregando numa igreja, mais de 1000 pessoas me ouvindo. Hoje eu vim aqui pregar para Pedro, Tiago e João e tomei no barquinho, tirando água do barco. Quando eu pensei assim, o Espírito falou comigo, não, olha a aparência do lugar. Entrei, orei, fiquei esperando a minha oportunidade chegar. Quando o pastor passou o microfone para mim, dessas 4 pessoas que estavam no culto, uma irmã levantou, veio até mim e falou assim, para tu saber que eu falo contigo, eu jogo por terra toda a enfermidade que está no teu corpo agora. Irmão, naquela hora ali foi instantâneo, velho. A febre foi embora, a garganta melhorou, preguei naquele dia para valer, não quis nem saber quem mais já estava no culto. E aí foi uma experiência que, para mim, falei, nunca mais olho a aparência de lugar nenhum, entendeu? Sim, sim. Porque Deus nos chamou não é para isso, não. Deus chamou para pregar a palavra. Se tiver 2 ou 3, Jesus está, estamos dentro. Então, solta as redes sociais aí, pastor André Bruno, o pessoal poder procurar o senhor lá, quiser convidar. Minha rede social é André Bruno. Underline? Fala. É underline. Underline. É André Bruno. Underline, @ oficial. Isso a gente vai botar também na edição lá. Tem que ver aqui. Na edição. Que esses negócios aí. Esse Tá negócio igual o Flávio, tá igual o falar Flávio, alguns tá igual o textos Flávio. bíblicos aqui, eu até vou, mas esse negócio aí. A gente YouTube também? Canal no YouTube também André tem? Também? Bruno, underline, oficial. Procura André Bruno lá isso que mesmo, acha. É Botar André. arroba, né? Que agora é arroba, Instagram é arroba André é. Bruno, underline, oficial. É isso aí. Sei. É isso aí. Aí no YouTube tem vídeo lá também? Tem alguns videozinhos aí espalhados aí. Eu não sou muito de botar, não, mas não, quem puder, uma dica, assista essa das 12 casas que Jesus entrou. Pelo amor de Deus. Essa aí foi, meu amigo. Essa aí foi em Campo Grande. Essa aí é top, meu amigo. Essa é top. Vai copiar a mensagem. Vou pregar 11h30. Vou pregar 11h30 em casa que Jesus. Vou pregar 11 só. Uma que eu indico legal para os irmãos, preguei agora há pouco tempo. Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Não tem muita visualização, não, que eu não sou muito de divulgar, não. Mas eu acho que eu vou passar a divulgar isso aí. Atos do Espírito Santo. Procura lá. Pastor André Bruno, Atos do Espírito Santo. Uma mensagem boa. Que aí tem do capítulo 1 ao 28, o livro de Atos, falando acerca do Espírito Santo. Sim, coisa top. Você, Lucas, soltar aí a rede social e o pessoal chamar também. Você vai em culto infantil também, consagração. Tamo aí, mano. Tá aí? Ele colocou aquela roupa de criança. Boneco. O boneco. É benção, né? Boneco, é benção. É benção. Então, gente, ficamos aqui com mais um episódio do Edificado Podcast. Pastor André Bruno vai voltar mais vezes, tem muito mais experiência pra contar aí pra gente aí, mais coisas pra falar aí, tá bom? Pastor André Bruno tem a Bíblia na cabeça aí, né? Deus te abençoe, pastor André, muito obrigado. E pra gente terminar, pastor André, a gente sempre faz uma oração. E hoje tem um pastor aqui, não tem como a gente orar, tem que ser o pastor a orar para o nosso programa aí, para Deus abençoar a vida das pessoas. Eu quero agradecer ao Douglas, ao Lucas, por esta oportunidade aí. Eu creio que esse podcast aí vai edificar vidas, vai impulsionar alguns pregadores aí que estão abatidos aí. E eu creio que Deus vai dar uma injeção de ânimo para você não parar na caminhada, porque o segredo é falar que nem Abacuque falou, né, mano? Ainda que a figueira não floresça, não haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não hajam vacas. Todavia, que é uma linguagem, mesmo assim, nada importa, aconteça o que acontecer, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação.
E aí o verso 19 fecha: o Senhor Jeová é a minha força. Glória a Deus. Ele estava passando por todos os momentos difíceis quando ele estava fazendo essa oração de cântico, mas ele deixou bem esclarecido que ele conseguiu ultrapassar todas as crises ali, porque o Senhor Jeová é a força dele. Que a nossa força venha sempre do Senhor, para que nós não venhamos parar com nada. Perseverar até o fim, porque se Deus falou que tu vai chegar, tu vai chegar. Que Deus continue abençoando a todos que estão me ouvindo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedera para ministrar um pouco a sua palavra nesse podcast. Continue abençoando, Pai querido, o Douglas, o Lucas e cada família que está nos vendo agora pelo canal do YouTube. Continua abençoando, Pai querido, o dono desse estabelecimento, para a honra e glória do seu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Valeu.